Olá, você está no programa Soul, do Sistema Sagres de Comunicação. Soul, que em inglês significa alma e em português vem da conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que busca ver o ser em sua dimensão biopsicossocial e espiritual, ou seja, de forma integral. Eu sou Lívia Bailão, sou uma mulher de pele branca, olhos azuis, cabelos lisos, estou vestindo uma camisa vermelha com uma blusa branca e uma calça caqui. O tema do nosso programa de hoje é o corpo como um campo de cura. E quem vai tratar conosco desse tema é o psicólogo Rogério Lourenço. Ele também é diretor do Circo Luz, Centro de Integração do Ser. Rogério, seja muito bem-vindo. Muito grato pelo convite, Lívia. Eu sou Rogério Lourenço de Moraes. Eu sou uma pessoa de pele clara, estatura baixa, estou com uma calça preta, uma camisa... Que cor é essa, Lívia? Verde claro. Verde claro, e é um prazer estar aqui com vocês. Rogério, muito obrigada por estar aqui conosco e falar desse tema, que é um tema que eu acredito muito, que também é muito precioso para mim, que é sobre o corpo como uma ferramenta de autoconhecimento, como um campo de cura, como uma possibilidade da gente se desvendar, de penetrar, né, no nosso mundo íntimo através dos sinais que o corpo nos dá. Aqui nós não vamos falar do aspecto médico, fisiológico, né, mas do aspecto psíquico, né, Rogério? Sim. Então, como que você explica para quem nos está assistindo a sua visão sobre o corpo como um campo de cura? Então, Lívia, para mim é um assunto que me interessa há muito tempo, né, desde quando eu comecei a estudar psicoterapia, me formei em psicologia. Eu tive a oportunidade de conhecer caminhos aí, professores que falavam de corpo e formações que falavam de corpo. Eu gostei muito de ir por essa área, por esse campo, porque era um tanto jovem e a corporalidade, a corporeidade me auxiliou muito naquele aspecto prático, yang, corporal, que eu tinha da juventude na busca do meu autoconhecimento, da psicoterapia. Então eu vejo que através do corpo, é um grande veículo que nós temos naturalmente que nos conecta com o sentir, né? Nos conecta com esse estado de ser, de presença. Então, não que seja um caminho distinto, exclusivo, existem tantos caminhos para a gente se conhecer, mas o corpo está aí como essa grande ferramenta que nos mostra, nos sinaliza como estamos, é por onde sentimos, é por onde nos percebemos, é por onde percebemos o mundo. Então, é um caminho muito seguro também, né, de auxílio para que a gente se compreenda e cresça e melhore como ser humano, como pessoa e compreenda o mundo, né? Na prática, Rogério, quando nós estamos diante de uma psicoterapia corporal, né? Sim. Se nós vamos a um profissional que adota essa linha, na prática, como que isso funciona? Porque hoje a gente tem visto alguns modismos, assim, o corpo fala, se o seu joelho é desse Sim. jeito, se o seu ombro é desse jeito, então isso significa aquilo. Como é que é isso na prática? Sim. Claro que ao longo de muitos estudos, muitos profissionais foram buscando, encontrando modelos onde eu percebo uma determinada característica e aquilo significa alguma coisa. Uma determinada postura, uma determinada dor, uma determinada sensação sinaliza algo. Ok, existem esses modelos e são muito interessantes, mas dentro de um trabalho de psicoterapia corporal, o psicoterapeuta que ele realmente assim está preparado e está presente com aquele cliente, ele quer saber da história daquele cliente e da qualidade daquelas emoções, é a partir do que o cliente traz, daquela singularidade. Então, aquele joelho que traz aquela sensação específica, quem vai narrar, quem vai contar e aprofundar é o próprio cliente. Então, partindo da história de cada um por si mesmo. Existe, sim, né, algumas correlações, algumas percepções. A gente vê um olho um tanto desligado, a pessoa não demonstra um estado de presença, né? Mãos trêmulas. Isso quer dizer algo que a gente vê tem um consenso de algumas coisas. Uhum. Mas é muito importante ver a particularidade. Cada um é que pode dizer assim, olha, o que eu estou sentindo. Então, eu olho o corpo, olho o sintoma, por exemplo, que a pessoa está trazendo, mas eu quero saber o que ela está me dizendo, qual a história de vida dela, como é aquela pessoa no contexto de vida dela. Né? Então, o referencial mais seguro é a própria pessoa, é o próprio cliente.
Perfeito. Rogério, e se a gente for ver também essa questão do corpo, né? Não tem como a gente pensar no corpo como um campo terapêutico de cura e de revelação, né, de sintomas, sem falar da bioenergia que circula no nosso corpo e que vai se encouraçando, vai ficando constrita em determinadas regiões, conforme as nossas reações emocionais. Então, se algo me dá medo, se algo me dá alegria, se algo me dá raiva, né? Essa energia que circula, ela vai paralisando, vai encouraçando em determinadas regiões do nosso corpo. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Quem inicialmente falou um tanto desse conceito bioenergia foi o William Reich. Até depois surge uma abordagem chamada, por exemplo, análise bioenergética e outras abordagens que utilizam esse conceito. E a gente entendendo que esse nosso ser, através do corpo, ele tem uma dinâmica integral, né? Esse corpo é uma unidade. Mas dependendo das fragmentações que nós temos, né, na nossa psique, nas nossas emoções, os medos, os traumas, vai havendo esse congelamento, essa segmentação dessa energia, essa paralisação do fluxo natural, é de onde surgem os sintomas também, né? E aí o processo de busca pela cura, pela saúde, que pode também passar pelo corpo, e o corpo é um grande mapa seguro, é através de buscar essa reintegração desse fluxo, através do movimento, através da respiração, através da conscientização de cada trabalho que se faz naquela parte do corpo, eu reintegro essa comunicação com esse corpo, né? Então é fazer o caminho de volta para casa, começando pelo corpo, né? O próprio Jung, que é de uma outra abordagem da psicologia analítica, ele fala que é através do corpo que a gente tem condição de fazer esse trabalho de autoconhecimento. É pelo corpo, não tem outro caminho, né? Sim. Você citou William Reich, né, como um primeiro teórico que nos descortinou esse caminho pelo corpo. Eu quero trazer para você aqui uma frase do Reich, bastante conhecida entre os reichianos, entre o pessoal da psicologia corporal, que é, né, o corpo é o inconsciente visível, de William Reich. Então, o corpo é o inconsciente visível. Como é que nós podemos entender isso, Rogério? Conta para nós. Legal, hein? Então, na verdade, essa história do corpo, ela é milenária, ela é de diversas culturas, né? Mas o Reich ele pôde traduzir muito aqui na linguagem mais ocidental, mais dessa ciência moderna, falando da psicoterapia corporal, né? Então, o próprio Reich, que ele foi um aluno do Freud, o Freud falou em algum momento dos seus próprios textos que aquela dinâmica lá da sexualidade, do inconsciente, ela tinha um aspecto corporal. E ele começou a falar de caráter. O próprio Freud falava de caráter. E o Reich, muito inteligente, muito jovem na época, ele aprofundou muito esse conceito de caráter, entendendo que todo esse inconsciente está no corpo também. E essas dinâmicas se apresentam no corpo. Então, aquela história de que, na verdade, a gente não é capaz de mentir, verdade, não é possível esconder uma verdade, porque o corpo vai revelar de alguma forma, seja numa forma diferente de se respirar, numa diferente expressão, está tudo no corpo, né? Nós expressamos através desse corpo. Então é muito inteligente essa frase, porque esse inconsciente, que parece que é um lugar assim difícil de acessar, nós podemos acessar através desse corpo. O corpo ele vai dando sinais, ele mostra o nível de vitalidade ou não, né? Ele sinaliza de carga energética, energética, de conexão ou retraimento com relação ao próprio mundo, né? A própria vida. E então ele dá muitos sinais também de como é que eu posso acessar esse corpo para buscar me reconectar com aquilo que eu me fechei, né? E fechou por algum motivo, né? Se escondeu por algum motivo, se retraiu por algum motivo. Mas com cuidado, com amorosidade, também a gente pode ajudar a integrar, a reconhecer, a entender quais são as defesas que me fecharam do mundo e cuidadosamente eu me acolher, né? E com esse acolhimento eu encontrar forças para enfrentar. E é interessante que a gente vê pessoas que têm grandes transformações na vida e de um dia para o outro você vê, ué, o que aconteceu com você? Você está diferente. Então a expressão, o semblante da pessoa muda, né? A maneira da pessoa ser muda.
E isso é uma energia também. Às vezes as pessoas falam de uma energia como se fosse uma coisa só etérea, uma coisa muito espiritual, mas essa energia espiritual ela também é materializada no nosso corpo, né? Essa energia vital, né? Sim, sim. Rogério, vamos aqui então, por exemplo, quando você usou, né, o corpo é um mapa. Eu costumo falar também que o corpo é um pergaminho, né, de nós mesmos. Ele sinaliza ali a nossa história, né? Quando eu digo isso, eu posso pensar em termos assim mais simples, por exemplo, como imagina uma criança em que os pais deixam na escola, começa a ir para a escola novinho, e a criança, ela não sabe que a criança não tem um aparelho psíquico ainda maduro para saber que o pai vai voltar, que ela vai ficar ali só 2, 3 horas e que é uma coisa, né, provisória, mas assim, aquele medo, tanto é que chora, né, e tem todo um processo de adaptação. Então, suponhamos, aqui é um exemplo, né, para que quem nos acompanha possa entender. Então, aquilo não deixa de ser um trauma no desenvolvimento daquele ser que registra como medo de abandono. Será que vem? Será que não vem? Será que eu vou ficar sozinho aqui? Né? Ele não tem clareza das coisas, mas ele vive aquela angústia naquele momento. Aí depois nasce um outro irmão, depois acontece uma outra coisa e todo aquele corpinho, quando vai se desenvolvendo, vai registrando experiências e eventos. E quando se transforma no adulto, né, Rogério? Está lá desenvolvendo, tem relações afetivas, relações de trabalho, relações de amizade, mas todo aquele conjunto de experiências ditam as reações daquele ser no momento do agora. Como é que essa pessoa pode saber o que influenciou, que não influenciou? Como é que é isso, esse mundo assim tão amplo de possibilidades quando a gente considera o corpo? Eu narrei, né? Aqui, dei um exemplo. Mas muito legal. Você foi falando, eu fui lembrando de uma vez que meu pai demorou para me buscar na escola e eu chegava a soluçar de medo, assim, com medo de não voltar nunca mais. É muito profundo para as crianças. As crianças sentem muito, né? E a gente depois se transforma em adultos, não sabe o quanto isso nos influencia. Né? E às vezes os adultos não conseguem mensurar e não podem medir assim, quanto eles são responsáveis por uma situação que a criança absorveu de um trauma ali, do abandono. Nasceu um irmãozinho mais velho, nasceu uma criança e o mais velho se sentiu abandonado. Isso cada um vivencia a sua experiência de uma maneira muito íntima e muito pessoal, né? Então, cada um é que vai sabendo como que essa história se estrutura para si. Agora, dentro da sua pergunta, né? O que eu vejo, Lívia, às vezes nós nem sabemos o que guardamos da nossa história. Enquanto adultos, é que em alguns momentos a gente vê por que é que eu estou me travando perante a vida, por que eu não estou me permitindo, ou que crenças são essas que estão tão limitantes que eu não estou me permitindo ir para a vida. E aí é o momento em que o adulto ele vai buscar um recurso de visitar a própria criança dele, e ali no processo de introspecção, com auxílio de um profissional, ele vai poder encontrar ali que aquela criança está ferida, que aquela criança tem medo, que aquela criança está machucada, e esse próprio adulto vai acolhendo e dando força e dando sustentação para essa criança retomar. Criança que foi ele. Criança que foi ele. Exatamente. Então, ele próprio, naquela dor que ele vivenciou lá, tomando consciência disso, acolhendo isso. Exatamente. Então, é o nosso próprio adulto curando a nossa própria criança a partir de um querer, a partir de quando a gente se compromete, fala, eu preciso dar um passo na minha vida, eu preciso investigar de onde é que vem esse medo, esse impedimento, esse sintoma, e aí a gente encontra... raiva de determinadas pessoas, de determinadas situações. E aí é decifrar como é que você falou? Pergaminho. O pergaminho. Decifrar o pergaminho. O pergaminho. Existem técnicas, né, Rogério, Sim, que mobilizam a energia do corpo para nos auxiliar nessa identificação. Né? Existem muitas técnicas. Né? Quando a gente fala... Você poderia citar algumas aqui para nós, então, assim, linhas terapêuticas? Sim, eu até estava olhando aqui o cenário, né, do seu programa, aqueles desenhos que são desenhos de mandala, né? Que é um tipo de desenho que é até utilizado nas psicoterapias corporais, mas que o próprio desenho espontâneo, colorido, fluido,
proporciona um movimento de autointegração, de autoconhecimento, de possibilidades que a pessoa antes não permitiria, e quando ela faz o desenho, ela se permite, eu posso, nossa, tem uma linguagem aqui, vai interpretando aquela linguagem e aquilo vai trazendo uma nova dinâmica para a pessoa. O próprio trabalho de uma leitura corporal junto com um profissional respeitoso, educado, faz com que a pessoa vá se revelando para si mesma. A pessoa não tem coragem de olhar para o próprio corpo e, de repente, o profissional está ajudando aquela pessoa a olhar para o próprio corpo. De repente, tem um peito travado, olha, percebe como seu peito está fundo, está afundado, está preso, vamos respirar junto. E quando a pessoa respira, por exemplo, com consciência, com intenção, ela, de repente, sente uma sensação diferente, porque ela está trazendo uma carga nova de energia, de consciência naquela parte do corpo. Você mesmo disse em algum momento, fica ali uma coisa bloqueada no corpo. Então, eu colocando intenção e movimento, vem uma memória. Aquilo pode... o Reich falava muito disso. Então, a gente coloca energia e movimento numa determinada parte do corpo e consciência, aquilo pode desencadear uma memória, aquela memória desatar um nó. Vem uma lembrança da criança e ali restabelecer um fluxo, pode vir uma dor, pode vir um choro, né? Então, exercícios corporais, visualizações criativas que conduz a pessoa a repassar por uma história, por exemplo, repassar pelo próprio nascimento, repassar pelos passos da criança. Existem exercícios de pedir para o adulto experimentar como é que é engatinhar, como é que é explorar o mundo. De repente, aquela fase da vida dele foi um tanto atropelada, então agora ele se revê, né? Eu já fiz trabalhos terapêuticos que você fala assim, nossa, como eu estava enrijecido, eu nem sabia, como eu estava com medo e nem sabia. Então, repassar por aquelas experiências novamente, né? Falar, contar da sua própria infância pode ser um caminho muito bom de retomar essa trajetória, de falar, nossa, mas por que é que eu sempre fiz dessa maneira e hoje eu descobri que eu posso fazer muito mais, eu posso... Quem disse que eu não podia fazer dessa maneira? Às vezes tem uma voz antiga, uma voz que aprendeu lá, uma crença limitante do medo que a mãe tinha, o avô tinha, de não fazer determinadas coisas. Não faça isso, criança, não faça isso, menino, senão você vai machucar. E a criança nunca fez. E aí, enquanto adulta, ela se permite, ela descobre que ela pode fazer, ela pode falar, ela pode correr. Rogério, você está trazendo uma coisa tão interessante. Então, para quem está nos assistindo e ouvindo o que você está dizendo, as nossas experiências infantis, nós podemos considerar, então, que elas são marcantes e definidoras no adulto que nós somos hoje? Olha, essa palavra, elas são muito importantes no nosso desenvolvimento, são marcantes, elas nos auxiliam, elas formatam muito padrões que nós temos de funcionamento no adulto. Eu acredito muito na possibilidade, deixa eu ver se eu encontro a palavra, elas não são limitadoras. Nós temos uma capacidade de transcender, de nos curar, de aprender, independente das experiências que nós passamos, né? Nós temos uma resiliência. Cada um que tem por si vamos dizer, ele que vai encontrar dentro dele uma limitação ou não. A plasticidade do cérebro de ter novas experiências e se transformar, de se transcender, né? Então, eu acho que isso é infinito, a nossa capacidade de transcender. Mas a criança é um grande caminho para isso, né? Então, assim, pensar... Eu tenho 2 filhas, até a Maristela disse, você vai falar meu nome nos programas, pai? Eu falei, vou, Maristela, por favor. Eu estou falando seu nome, minha filha querida. Então, eu procuro o máximo possível proporcionar autoestima, o direito de fazer, de ir e vir, de se exercitar, de se expressar, de mostrar a dignidade, o respeito a essa criança e a capacidade dela de interagir para que ela se identifique dessa forma, para que ela se torne um adulto também se sentindo apropriado, com autoestima boa, né? Então, acho que sempre nós, adultos, pais e a comunidade toda, a gente pode proporcionar para os jovens, as crianças e os jovens, um ambiente seguro, um ambiente de aprendizagem, um ambiente de oportunidade, né? E até hoje, no meio de tanta informação, que a gente tem que ter um tanto cuidado com esses excessos de informação, a gente trazer um direcionamento, uma orientação segura também.
né, para as crianças e para os jovens. Fala para nós da escola que você dirige, né, o Círculo Luz, escola no sentido, é um centro de integração do ser. Lá você promove trabalhos de psicologia corporal, de psicoterapia corporal, não é isso mesmo, Rogério? Exatamente. Então, eu trabalho junto com algumas outras pessoas, né, num espaço, um espaço que nós desenvolvemos. E lá, atualmente, por exemplo, tem um curso de psicoterapia corporal, eu trago alguns professores que eu admiro, pessoas queridas de alguns lugares, para ministrar cursos para nós aqui em Goiânia. E também outras abordagens, como patchwork. Essa semana teve uma oficina para crianças de contação de histórias infantis, umas histórias muito legais, histórias assim com uma lição muito profunda dentro da história, para crianças bem pequenininhas. Então, algumas metodologias, abordagens que trazem esse estado de saúde, de alma, de crescimento, é muito bem-vindo nesse espaço. Então, tem uma agenda assim dinâmica, né? Quero que tenha mais, mas várias temáticas ligadas a isso que nós estamos falando aqui, é a proposta do Círculo, Centro de Integração do Ser. Para as pessoas acessarem a programação, tem um Instagram, tem algum... Tem um Instagram, Círculos, já é o Instagram do nosso Círculo, Centro de Integração do Ser, vocês encontram. O meu nome também, Rogério Lourenço de Moraes, também se encontram algumas informações do que tem lá. É sempre bom a gente saber, né? Porque para poder levar as crianças e a gente buscar também para nós processos assim. Rogério, quando a gente fala em corpo, aí quem está nos assistindo pode pensar assim, gente, mas eu já faço atividade física, eu malho. Eu malho 4 vezes na semana, eu faço crossfit, ou eu nado, ou eu corro, né? E eu também tenho uma boa alimentação. Explica aqui para nós, é disso mesmo que nós estamos falando? É além disso? É complementando isso? Como que a gente junta tudo para olhar de forma expandida? Legal sua pergunta, né? É claro e é muito bom que cada dia mais a gente vê uma tendência muito boa de saúde na alimentação, saúde nas atividades físicas. Atualmente tem muitas opções para as pessoas, abordagens muito interessantes de atividade física. Eu faço atividade física, né, também, mas a atividade física por si só, se ela for algo, ela está a serviço do quê? Ela está a serviço da performance física, ela está a serviço de uma reprodução daquilo que o próprio meio está esperando da pessoa, quer dizer, é para ficar sarada, é para ficar bonitão na fita, ou é a serviço do autoconhecimento de uma saúde natural. Então, que bom que nós estamos podendo cultivar as boas práticas de saúde. Mas é sempre importante, e aí o trabalho terapêutico ele diferencia um pouquinho, porque ele sempre busca, não é uma respiração, contração, expansão só no sentido muscular, mas é de conscientização, de sentir, né? Então, o trabalho terapêutico ele faz a pessoa entrar em contato dentro do processo terapêutico, com as suas demandas que estão bloqueadas, que podem ser liberadas. A gente vê pessoas que às vezes fazem atividade corporal regular, mas às vezes até para repetir e reacender uma couraça, para fortalecer uma couraça. A autoimagem idealizada. A autoimagem idealizada, né? Um padrão de defesa. Uma estética, porque o meio espera a autoimagem idealizada, né? Esperando, eu quero ficar tão bem assim como a sociedade espera que eu fique. E às vezes pode ser até uma grande armadilha, né? Porque e aí onde é que fica o eu mais profundo? Porque nós somos seres também frágeis, sensíveis, com defeitos. E isso, a gente também, o processo terapêutico para nos ajudar a revelar isso também. Não só a beleza estética performática, né? Então, muita atenção, né, a essas prováveis armadilhas, porque as pessoas... Aqui nós estamos trazendo a questão do corpo como um caminho de autoconhecimento, de autocura, né, com a ajuda de profissionais, e não simplesmente o corpo como algo para ser trabalhado em musculação, em atividade física por si só, que nós não desprezamos, né, Rogério? Sim, com óbvio, certeza. como você disse, né? Mas é um olhar além, que transcende o físico, mas liga o físico com o emocional e o espiritual,
como você comentou no início, né? E você está falando uma coisa que eu tenho ouvido de colegas psiquiatras muito sérios, a preocupação deles também, porque hoje em dia está um aumento da medicalização, da rotulação, da diagnosticação muito profunda, todo mundo tem vários diagnósticos e muita gente tomando diversos medicamentos. Pera lá, naturalmente nós precisamos disso. As pessoas nascem doentes, adoecidas com esse transtorno, aquele outro. Alguma coisa para mim parece que não tá cheirando muito bem com relação a isso. Então os próprios psiquiatras, alguns que eu tenho ouvido falar assim, olha, o medicamento ele é para auxiliar quando a pessoa está precisando, a se organizar, regular alguma coisa, mas assim, o corpo ele é de uma perfeição incrível, a saúde, o organismo, essa alma é de uma perfeição muito grande. Nós precisamos buscar dentro de nós os recursos, porque em algum momento um sintoma de ansiedade, um sintoma de medo, uma dificuldade de dormir, isso está revelando para a pessoa alguma coisa. Não é só tomar um remédio para dormir. Para inibir e dormir e pronto. E aí não se cura a questão? Perfeito. E aí fica mascarando aquele sintoma até quando? Quer dizer, eu vou tomar um remédio para dormir para eu continuar fazendo a mesma coisa? Não, né? Rogério, se nós formos continuar aqui, tem Sim. muito assunto nesse pergaminho, nesse mapa que é o corpo, né? Mas eu te agradeço muito, vamos encerrar por aqui e já fica o convite para você voltar outras vezes para a gente poder dar continuidade a esse assunto que para mim é um assunto especial, muito caro, ao qual eu me dedico também, Sim. tanto quanto você. Sim. Sei que você é estudiosa no assunto também. Exatamente, né? Então quero agradecer muito a sua participação, você ter aceitado o convite. Muito obrigada. Muito obrigado eu também de você trazer essa temática. Parabéns, tá, pela proposta, por temas tão profundos e tão importantes, tão pertinentes. Obrigada, Rogério. Um abraço. Para você que esteve conosco, muito obrigada e até a próxima.